Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre as organizações que compõem a cadeia de abastecimento. Bom, falamos das organizações de fornecimento, agora vamos falar das organizações de produção. As organizações de produção é onde a matéria-prima irá passar por transformações, né? Então nós temos esse diagrama aí que mostra de forma bastante simplificada um esquema de uma organização de produção. Nós temos de um lado as entradas ou os inputs. O que são essas entradas? São as informações, matéria-prima, informações de mercado, por exemplo, matéria-prima, materiais, o maquinário utilizado no processo produtivo, a mão de obra, que são os empregados da companhia, tecnologia, que tipo de tecnologia ela utiliza para fabricar os produtos, as instalações industriais ou instalações físicas, precisa também de capital ou de dinheiro e os consumidores. Esses são os inputs. Isso aí dá entrada num processo de transformação, que é composto por vários sistemas, subsistemas, etc. Como saída, nós temos bens e serviços. E fazendo o fechamento disso aí, nós temos a retroalimentação, que é através das opiniões dos clientes, etc. Isso volta vai no caminho de volta e vai até as entradas e forma um ciclo. A retroalimentação ela contribui para a melhoria do processo. Então, basicamente, o que nós temos? Os inputs, como é que eles são classificados? São os recursos transformados, ou seja, são aqueles recursos que são tratados, transformados ou convertidos de alguma forma, que são os materiais, as informações e os consumidores. Esses são os recursos que serão transformados pelo processo de conversão ou processo de transformação. Os recursos de transformação são aqueles recursos que agem sobre os recursos que serão transformados. Por exemplo, as instalações físicas da companhia, os prédios, equipamentos e a tecnologia de produção. Os funcionários que operam o sistema, que mantêm, planejam e administram a produção. Ok? Então, esses são os inputs, são as entradas do processo de produção. E nós temos as saídas, ou os outputs. O que sai de um processo de conversão, ou de transformação, ou de produção. Então, os outputs são o propósito do processo de transformação. São os bens físicos ou serviços. E estes são vistos de diferentes e em vários sentidos. Como diferentes em vários sentidos. Por exemplo, quando se fala um bem industrial, eles são tangíveis, ou seja, você pode tocar num bem industrial, uma caneta, um carro, um pneu, uma televisão. Mas de serviços, geralmente são intangíveis. A gente não pode tocar, por exemplo, numa aula, numa consulta médica. Se são tangíveis, eles podem ser estocados. Então, eles têm produtos industriais, eles podem ser estocados. Já os serviços, não. Como é que a gente vai estocar aula, por exemplo, ou estocar uma consulta médica? Se podem ser estocados, eles podem ser transportados, que é uma consequência da tangibilidade. Serviços são intangíveis, portanto, não podem também ser transportáveis, ou são intransportáveis. Simultaneidade. Os serviços são frequentemente produzidos juntamente com seu consumo. Por exemplo, se a gente vai cortar o cabelo, enquanto aquele serviço é prestado, o serviço vai sendo consumido. Ou seja, você está lá, a pessoa está cortando seu cabelo. Se você vai ao médico, enquanto a consulta é realizada, você está consumindo aquele serviço. Por conta disso, isso não acontece num bem industrial. Você está lá, um
carro está sendo fabricado, uma televisão está sendo fabricada, você tem a mínima noção de como isso é feito. Você chega na loja, a televisão está lá para ser comprada. Então, nesse caso aí, existe um forte contato com o consumidor. Ou seja, nas atividades de serviço, existe um nível mais alto de contato entre o consumidor e a operação. Né? O contato físico mesmo, de você pegar no cabelo, né? Medir o corpo da pessoa para fazer uma roupa, por exemplo. E a qualidade ela é inerente ao processo, tanto de um bem industrial quanto de um serviço. Só que no processo industrial, no bem industrial, é muito mais fácil você julgar a qualidade. Você pode julgar a qualidade, por exemplo, você compra um determinado item e fala, ó, esse item tem que ter 1 metro de comprimento. Você mede lá, não, ele tem 1 metro, então ele cumpriu aquele requisito de qualidade. Agora, em serviço é muito difícil julgar a qualidade. Tanto é que a gente vai falar, eu fui naquele salão cortar o cabelo, achei extraordinário. Falo para um amigo, meu amigo vai lá, cara, eu não gostei daquele corte de cabelo. Então, como é que julga a qualidade em serviços? É bastante difícil, né? E já em produtos industriais é mais fácil. Tá ok? Outra coisa importante no processo de produção são os fatores de produção, que são os bens necessários à realização de um dado produto final. São os elementos que tornam possível a existência da produção, que são os recursos naturais, o trabalho e o capital. Esses são os principais fatores de produção. Então, nessa tabela aí nós temos, de uma forma mais clara, o que são os fatores de produção. Então nós temos lá os recursos físicos ou materiais. Qual que é o fator dele? A natureza. O que a gente pode usar como exemplo disso? São os edifícios, os prédios, as máquinas, são os recursos físicos, né? Equipamentos, instalações, a matéria-prima, coisas que vêm da natureza para que o processo de produção seja possível de ser executado. Tem os recursos financeiros, que vai originar o fator de produção, o capital, para a execução da produção, que é o dinheiro, crédito, financiamento, fluxo de caixa e etc. Tem os recursos humanos, que será o outro fator, que é o trabalho em si, que são todas as pessoas que se relacionam ou que executam uma atividade de produção. Então, todas as pessoas daquela operação, que vai desde o presidente da companhia até o operário menos graduado. Nós temos os recursos mercadológicos, que não é de fato um fator de produção, mas sem que haja os recursos mercadológicos, não teria sentido nenhum existir um processo produtivo. Nesse caso aí nós temos os clientes e os usuários e os meios para influenciar esses clientes, ou clientes potenciais, que é a propaganda, as promoções de venda e etc. E outro recurso que nós temos são os recursos administrativos, que seria a própria empresa em si, que atua lá com planejamento, organização, direção e controle, que vão conduzir a empresa para que ela sobreviva e tenha sucesso na sua área de atuação. Os sistemas de produção, eles podem ser classificados de 3 formas principais. Existem outras classificações, mas basicamente são essas 3 aqui, que são relacionadas entre o volume de produção e a variedade daquilo que é produzido. Quanto maior o volume e quanto menor a variedade, esse processo de produção ele é classificado como processo de produção contínua. Por exemplo, uma fábrica de carro. É típico um processo de produção contínua. Produz um grande volume de produtos, mas com uma variação muito baixa. Você não consegue, numa linha de produção de um determinado modelo, fabricar outro modelo. Depois nós temos a produção em lote, que ela terá um volume de produção relativamente menor que a produção contínua e uma variação maior para cada lote. E por fim nós temos a produção sob encomenda, que ela tem como característica básica
um baixo volume de produção e uma grande variedade. E vocês reparem que essas figuras que mostram nesse gráfico, elas se sobrepõem em alguns contínuo com lote com encomenda. Por que isso aí? Porque às vezes, enquanto determinado produto é feito, ele assume características de um outro sistema. Por exemplo, a produção por lote. Enquanto aquele lote está sendo feito, ele pode ter características de um processo de produção contínua. A mesma coisa ocorre com a produção sob encomenda. Às vezes, determinado item daquela produção sob encomenda possui características de uma produção feita por lote. Então, nós temos aqui algumas características da produção sob encomenda. A empresa produz somente após ter recebido um pedido ou uma encomenda. Por exemplo, uma pessoa faz bolo em casa, bolo de aniversário. Só vai fazer aquele bolo na hora que ele tiver aquela encomenda consolidada. O processo produtivo é pouco padronizado e pouco automatizado. Falando do bolo, ele é feito à mão, é pouco automatizado. E é pouco padronizado também, porque cada bolo vai ser feito de uma forma. Utiliza-se uma variedade de ferramentas e máquinas e instrumentos para cada tipo de operação, um determinado tipo de máquina diferente. A utilização de mão de obra é intensiva e possui uma grande variedade artesanal. Cada produto produzido tem uma data definida para ser entregue. Olha, vou fazer esse bolo aqui para te entregar daqui a 2 dias, por exemplo. E é difícil fazer previsões da produção. Por exemplo, nós fizemos um bolo hoje, será que nós vamos ter uma encomenda fazer um bolo amanhã? É extremamente difícil, num processo de produção sob encomenda, saber da continuidade do processo produtivo. O processo de produção por lote. Então, a fábrica é capaz de produzir produtos com diferentes características. As máquinas são agrupadas em baterias do mesmo tipo. Cada lote de produção, as máquinas e ferramentas devem ser modificadas, adaptadas e arranjadas para atender diferentes produtos. Por exemplo, nós temos uma linha de produção que estão fabricando lá tecido. Então, estão fazendo tecido vermelho. Acabou aquele lote de tecido vermelho, agora vamos fazer um lote de tecido amarelo. As máquinas são as mesmas, as linhas a linha de produção é a mesma, o que muda é a cor que vai ser utilizada. Então, nesse momento, as máquinas serão paradas, limpas, modificadas, etc., para começar a fazer o tecido amarelo. Isso dá-se o nome disso de setup, tempo de preparação de máquinas. A empresa produz uma quantidade limitada de um produto de cada vez. Por exemplo, vamos fazer um pano vermelho, tecido amarelo, vamos fazer 1000 metros de tecido. Então, essa é a quantidade limitada. Cada lote de produção atende um determinado volume de vendas previsto. Ao fim do processo de cada lote, inicia-se imediatamente a produção de outro lote. Cada lote recebe um código de identificação. Por exemplo, fizemos lá o tecido amarelo, 1000 metros de tecido amarelo. Recebe um número, lote número 1. Nós podemos fazer tecido amarelo de novo? Claro que podemos. Só que não vai ser mais o lote número 1, será outro lote. Agora vamos fazer o lote de tecido amarelo, só que agora é o lote número 2. Exige grandes áreas de estocagem de produtos acabados e um grande estoque de materiais em processamentos ou em vias de processamento. Então, essas são algumas características da produção por lote. O processo de produção contínua, a característica mais forte dela é a continuidade do processo. A produção de um determinado produto sem mudança por um longo período de tempo. Ritmo de produção é acelerado. As operações são ininterruptas, facilita o planejamento detalhado. O aperfeiçoamento é contínuo, porque o processo de produção não sofre mudanças. Ou seja, se fabrica um determinado produto, que ele será fabricado por um longo período, sempre da mesma forma, isso significa que a previsibilidade é boa, da continuidade do processo é boa,
é mais fácil automatizar o processo, nós podemos utilizar equipamentos, robôs, etc. Né? O ritmo de produção é sempre acelerado, quer dizer, a fábrica não para, é o tempo todo operando, produzindo. E o aperfeiçoamento é contínuo. Então, exemplos disso, nós temos fábrica de automóvel, indústria de petrolífera, produção de energia, fábricas de geladeiras, de fogões, etc. Outra forma também de classificar a produção está relacionada ao que geralmente se chama de 4 Vs, que é o volume de output, variedade do output, variação de demanda do output e grau de visibilidade ou contato com o consumidor, envolvido na produção do output. Então, quais são as características disso aí? As características do volume, da dimensão volume, por exemplo. Tem alto grau de repetição, as tarefas são especializadas, o trabalho é sistematizado, as ferramentas são específicas e o custo unitário tende a ser mais baixo. Por quê? Porque o volume de produção é grande. Fabrica-se uma grande quantidade de itens. Então, isso significa que o custo unitário tende a ser mais baixo. E, geralmente, essas produções de grande volume não têm contato nenhum com fornecedores ou com clientes. Então, o grau de visibilidade é extremamente baixo. Quando a gente fala da dimensão variedade, quais são as características? Variedade de output. Tem que ser uma produção bastante flexível. A comunicação é eficaz, que a empresa precisa saber o tempo todo o que ela precisa produzir. E o custo unitário ele vai ser mais alto do que uma produção de grande volume. Por exemplo, vamos supor que você tem lá uma quitanda que faz sanduíche, cachorro quente, pão e salsicha o tempo todo. Então você vai ter um custo baixo, você já sabe, vou ter que fazer tantos sanduíches, vou utilizar pão e salsicha. À medida que você começa a diversificar o seu sanduíche, agora vai ser pão com salsicha, com molho de mostarda. Agora vai ser com molho de ketchup, agora vai ser com molho de maionese. Agora vai ser feito com linguiça caseira, por exemplo. Então você vai aumentando a variedade do que é oferecido, o seu custo unitário tende a ser mais alto. E a gestão dos estoques também vai ficando cada vez mais complexa. A outra dimensão, que é a variação do output, ou a variação das saídas. Um bom exemplo disso aí é um hotel, por exemplo. Um hotel que está localizado próximo a um centro empresarial importante, que tem vários escritórios de empresas, durante a semana, aquele hotel ele tende a ficar o tempo todo lotado, ou seja, os recursos dele serão utilizados com a maior eficiência possível, ou seja, estarão sempre lotados os quartos, então os seus custos tendem a ser mais baixos. Quando chega no final de semana, aquele pessoal que trabalha nas empresas vai embora e o hotel fica vazio no final de semana. Então, o que os hotéis podem fazer nesse sentido? Nós podemos, por exemplo, cobrar um pouco mais caro no meio da semana, que é praticamente obrigatório a permanência daqueles hóspedes, e no final de semana fazer algum tipo de promoção para atrair clientes que não são aqueles clientes corporativos. Um exemplo de quem faz isso, por exemplo, a rede Ibis de hotéis, eles fazem mais ou menos isso. Durante a semana eles cobram um preço um pouco mais alto e no final de semana eles baixam um pouco o preço para ver se atrai turistas ao invés de atrair clientes corporativos. Isso aí por quê? Porque a variação de output, ora demanda muito, ora demanda pouco. Então, como lidar com essa variação das saídas? Né? Isso é uma coisa que a empresa precisa estar de olho. O grau de visibilidade. Isso significa o quê? Quanto daquela operação é percebida pelo consumidor? Quanto daquela operação está exposta direto com o consumidor? Exemplo disso são as lojas físicas, que tem que ter todo um padrão visual, de funcionários atendendo, etc. Tem que ser um ambiente agradável para atrair o cliente.
Então isso aí é o grau de visibilidade, quanto que o cliente ou o consumidor enxerga daquela operação. Nós temos as fotos aí, ó, uma loja de automóveis, um outro parece um aeroporto. Então, ou seja, esse tipo de operação tende a ser mais cara do que as outras todas, os custos de operação. Por isso que a gente não consegue, uma loja física, por exemplo, ter preços que conseguem competir com as lojas de comércio eletrônico, por exemplo. Às vezes na mesma loja que tem loja física e tem comércio eletrônico, os produtos na loja eletrônica é muito mais barato que os produtos na loja física. Por quê? A loja eletrônica, ela não existe uma loja fisicamente, você não enxerga. Às vezes pode ser um armazénzão lá cheio de coisas que é tudo feito automatizado e deve ter um ou dois funcionários lá, ao passo que toda essa estrutura de loja física é muito mais cara, em termos de aluguel, de investimento e etc.